Olá, querido aluno que me acompanha aqui no meu canal. Eu sou o professor Ricardo Russo, professor de língua portuguesa, jornalista, professor universitário há bastante tempo. Legal? E a gente trata aqui de assuntos relacionados às questões discursivas, à judicialização, recursos administrativos para as questões discursivas, além, naturalmente, de falarmos também de língua portuguesa. Legal? O vídeo de hoje é importante para quem vai fazer SEBRASP. Nós vamos examinar a régua de correção, o padrão de correção da prova da Embrapa. Então, atenção, você que fez a Embrapa, não está concordando com a sua nota de discursiva, não entendeu muito bem por que você tirou aquela nota, foi eliminado porque ficou com uma nota inferior à necessária para continuar no concurso. Tenho atendido a vários candidatos que fizeram Embrapa, portanto, eu vou analisar com vocês os problemas na régua de correção e os problemas da avaliação. Ou seja, probleminhas que são costumeiros com o SEBRASP, e eu vou mostrar como você pode contestar e de que maneira. Eu vou apresentar os argumentos que eu tenho sustentado em relação ao SEBRASP, que são recorrentes. Então, eu venho trabalhando com as réguas de correção, de padrão de correção SEBRASP há bastante tempo. Eu conheço muito bem como funcionam as avaliações de provas de concurso público. Essa é uma expertise que eu tenho de longa data por trabalhar e ser treinado como equipe de avaliação de provas de concurso público, Enem. Enfim, eu conheço muito bem o sistema. Eu quero explicar para vocês onde estão os erros, que, aliás, eu venho falando sobre eles há muito tempo. Esses erros e essas irregularidades levam a um problema na nota, a uma injustiça na nota do candidato, o que prejudica, evidentemente, a isonomia do processo. Isso não tem absolutamente nenhuma relação com aquele tal da malfadada discricionariedade, que nada mais é do que o agente público escolhe o tipo de avaliação que vai ser feito, o conteúdo que vai ser feito, mas é preciso que você responda a alguns requisitos básicos, e é isso que eu vou apresentar para vocês. Se você conversar com o seu advogado, você vai ver que ele vai falar em irregularidades. Então, eu vou apontar as irregularidades aqui para você ter isso bem bonitinho em mente e saber exatamente o que vai acontecer ou o que aconteceu com a sua discursiva. Então, professor, eu vou fazer SEBRASP, estou inscrito numa prova SEBRASP, então você tem que cuidar disso que eu vou apontar aqui. Legal? Vou deixar para vocês também o meu WhatsApp, então, assim, dúvidas. Professor, eu tenho aqui a redação, gostaria que o senhor desse uma olhada. Você pode mandar a redação para mim, eu faço uma análise preliminar, né? Para verificar o problema, se há possibilidade ou não de melhorar a nota. Isso não tem custo, eu faço esse exame preliminar, faço um estudo preliminar para auxiliar o candidato, porque esse é o nosso objetivo central aqui no meu canal. Então não esquece também de dar um joinha no canal e passar isso aqui para a galerinha. Eu vou tentar ser o mais didático possível, tá, gente? Porque é uma questão bem técnica, bem chatinha de lidar, mas eu não me furto como professor de tentar explicar para o candidato, porque como professor, o meu lugar é mostrar como é feita a avaliação para você entender isso, já que você depende das discursivas em provas de concurso público. Então, muitas vezes você não dá bola para isso, olha, só viu que tem a discursiva, mas nem olhou os critérios de avaliação, isso é muito comum, e isso vai fazer toda a diferença. Legal? Então, vamos lá, vamos para a provinha da Embrapa? Então, você que fez a Embrapa, me ajuda a lembrar aqui, olha só. Deixa eu botar aqui na tela. Então, sobre Embrapa, vamos tratar disso? Legal, olha só. A gente está falando da Embrapa, significa dizer que era uma prova de discursiva que valia 20 pontos. Se não me engano, as objetivas eram 120 pontos, e mais os 20 pontos da discursiva. Legal? Bom, é óbvio que as discursivas elas são decisivas pelo componente de nota para você conquistar o seu objetivo. Bem entendido? O candidato, como sempre, SEBRASP, precisava ter, para continuar no concurso, pelo menos metade da nota, ou seja, precisava tirar, no mínimo, 10 pontos dos 20 para continuar no concurso. Então, portanto, 20 pontos. Eu vou pegar uma prova com vocês aqui, um exemplo, uma prova, para mostrar para vocês como a coisa funciona. Então, vou para o enunciado da questão. Vamos começar pelo enunciado da questão. Como sempre, o SEBRASP vai dar um texto de apoio, eu já fiz um comentário sobre essa prova preliminar aqui, você vai achar um outro vídeo sobre a Embrapa. E aí você tem essa frase em destaque, que é o que sempre acontece com o SEBRASP. O SEBRASP traz a frase que é a frase temática, ou seja, o assunto amplo e genérico que vai ser abordado esse aqui.
Agricultura no contexto da emergência climática. Então, lembra sempre, quando você interpretar isso, que são as ligações que importam. Então, a ligação entre a agricultura e a emergência climática, é essa ligação. E aí você tem lá o comando. O comando diz assim, considerando que os textos apresentados têm um caráter unicamente motivador, ou seja, você não precisa usar os textos motivadores, ele é apenas um motivador, igual o Enem. O que significa motivador? É para ajudar você a organizar as ideias. Portanto, você precisa, sim, ler, interpretar com muita calma os textos motivadores, porque eles vão trazer elementos importantes para você fazer a discursiva. Eu ensino isso no meu curso Jornada de Redação. Professor, eu preciso estudar redação. Cara, então você está no lugar certo, né? Eu vou deixar para você o curso lá na descrição do vídeo. Legal? Você tem a parte teórica e tem também a parte prática. Então, Sebrasp é sempre igual, gente. Então, quem vai fazer Sebrasp tem que seguir esse roteirinho aqui, ó. São os textos motivadores, por sinal, textos muito legais, né? Redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema. Então, sabemos que Sebrasp pede sempre um texto dissertativo. Essa é uma das brigas que eu tenho com o Sebrasp, porque não define qual o tipo dissertativo. Esse é o primeiro grande problema, que vai gerar outros tantos problemas, como eu vou provar aqui para vocês. O texto dissertativo, há dois tipos consagrados. Quem tiver dúvida, vão pegar a boa literatura, Otton Garcia, bota aí na inteligência artificial, Otton Garcia, a diferença entre dissertativo, argumentativo e dissertativo expositivo. O expositivo pede para você simplesmente expor. Então, vamos imaginar que eu queira saber alguma coisa, algum aspecto da lei, da legislação. Você está fazendo discursivo, então, ligado à legislação. Eu peço que você exponha algo da legislação. Isso seria uma dissertação expositiva em que eu vou expor as ideias de outro. E eu estou sendo avaliado para saber se eu conheço essas ideias de outro, que são, portanto, assuntos que estão lá no edital, que fazem parte do programa que estão do edital. Legal? Quando eu peço para você a dissertação argumentativa, eu estou pedindo a sua opinião sobre tal coisa. Ora, uma questão discursiva, se pede para você legislação e conhecimento técnico do que está ali, não está pedindo para você a sua opinião, está pedindo apenas o conhecimento técnico. Então, via de regra, é uma dissertação expositiva, mas Sebrasp não explica se é expositivo ou argumentativo. Se for argumentativo, você precisa argumentar, ou seja, dar opinião e aprofundar, convencer, porque a argumentação você precisa convencer o leitor do seu ponto de vista, ou persuadir ou convencer. Legal? Então, coisas completamente diferentes. Por que isso é importante? Você vai entender já já. Então, vamos de novo. Em seu texto, aborde os seguintes aspectos. Então, eu tenho que fazer um texto dissertativo. Gente, eu preciso seguir o que está no enunciado da questão. Então, vale o que está sendo pedido aqui. Então, o que se pede? Um texto dissertativo, eu tenho 4 aspectos. Geralmente são 3, Sebrasp, né? Agora vieram 4 aspectos aqui, e o valor e a pontuação do lado. Então, o primeiro deles é assim, agricultura como causa do aquecimento global. O segundo, agricultura como fator de mitigação dos impactos do aquecimento global. O segundo, pede segurança alimentar e o contexto da crise climática. Então, eu tenho que falar de segurança alimentar e contextualizar isso com a crise climática. E, por último, aí sim tem mais relações, você está vendo que é um pouquinho maior, ciência e tecnologia aliados a saberes tradicionais, tem um textinho de apoio que fala sobre isso, então eu tenho que ligar ciência e tecnologia, saberes tradicionais do campo, e como forma de enfrentamento à crise climática. Então eu tenho que ligar crise climática, saberes tradicionais e ciência e tecnologia. O avaliador vai procurar esses campos semânticos. Eu tenho que encontrar no seu parágrafo lá, que provavelmente será o último, né? Legal? Segue aqui, ó. 1, 2, 3, 4, segue a sequência, bonitinho. Eu tenho que procurar ciência e tecnologia, eu tenho que procurar saberes tradicionais e ligar tudo isso à crise climática. Lembra, de novo, vou repetir que tudo são ligações que são feitas. É isso que eu ensino no meu curso, é isso que você vai treinar comigo. Legal? Muito bem. Feito isso, então, eu entendi, professor, o que eu tenho que fazer. Legal? Agora, eu quero mostrar para vocês como foi feita a régua de correção, ou o padrão de correção. Então, o padrão de correção, eles vão dar quesito por quesito. São 4 quesitos. Então, vai lá. O 2.1 é o primeiro quesito. O primeiro quesito é agricultura como causa do aquecimento global. É o que está escrito no enunciado da questão. Ora, para eu conseguir o conceito 2, o que é conceito 2? Você tem 3 conceitos. Então, isso aqui valia 6 pontos, dividido por 3. Cada conceito desses aqui valia 2 pontos. 2 pontos em 20 pontos. Ou seja, 10% da nota.
Legal? Então, olha só o que diz o conceito 2. Diz assim, abordou o aspecto tendo mencionado apenas um fator agrícola. Aí vocês viram que ele mudou, ó, de aquecimento global, apenas um fator agrícola. Eles alteraram isso aqui, porque você tem prazo para questionar a régua de correção, dizia apenas um para de forma insuficiente. Você está vendo que está em vermelho aqui? É porque houve alteração no padrão, e o padrão sempre altera, Sebrassi, já vou avisando. Por isso que você tem que questionar o padrão. Muito bem. Então, por que eles alteraram? Porque não tem um enunciado pedindo para você abordar ou mencionar mais de um. Simplesmente está dizendo assim, agricultura como causa do aquecimento global. Ora, se é agricultura como causa do aquecimento global, aqui, para eu conseguir a nota máxima, eu preciso mencionar mais de um fator agrícola. Mas o enunciado não pedia mais de um. Ele só dizia agricultura como causa do aquecimento global. Se quisesse mais de um, o que dizia? Cite mais de um aspecto da agricultura como causa do aquecimento global. Gente, tem que explicitar isso. Por quê? Porque o candidato não pode adivinhar, ele não é, portanto, um paranormal, ele não pode adivinhar o que a banca quer, o que o enunciador, que é o cidadão que fez essa questão, quer. Então, há um problema de enunciado aqui, que foi corrigido, como você está vendo. Então, agora, em vez de mais de um, legal, o que é muito comum no Sebrasp, eles colocam de forma suficiente ou insuficiente, o que também é muito comum. Quando a gente discute se é suficiente ou não, você há de convir comigo que agora a gente entrou num terreno subjetivo. O que é suficiente e insuficiente? Agora a gente vai ficar na mão do avaliador, do que ele considera como suficiente, porque isso é muito subjetivo. Agora, se eu disser tem que abordar 2 ou 3, aí é objetivo, você encontra 2 ou 3 e está lá. Sempre que eu falo de suficiente ou insuficiente, eu estou pedindo para você desenvolver. Então, estamos diante de uma dissertação argumentativa para desenvolver. Mas não se disse nada no enunciado da questão, nem no edital, que era uma dissertação argumentativa. Então, eu não sabia que tinha que desenvolver. O enunciado da questão só diz assim, agricultura como causa. Eu vou dizer, vou citar como é que ela pode ser a causa do aquecimento, como a agricultura pode ser causa do aquecimento. E vou expor essa ideia, e não vou argumentar. Como eu vou saber que eu tenho de desenvolver isso? Se ele está dizendo que é insuficiente, ele quer que você desenvolva. Se é para você desenvolver, então você está diante de uma argumentação. Ora, de novo, se ele quer que você desenvolva, ele deveria ter no enunciado colocado agricultura como causa do aquecimento, desenvolvendo essa causa, e desenvolva essa causa, argumente, dê exemplos. O enunciado da questão não traz nada disso. Ou seja, se eu simplesmente citar ou expor uma relação, eu não vou ganhar a pontuação. Bom, mas há um problema técnico aqui, porque o enunciado da questão não me pede para desenvolver. Mas, professor, é óbvio que eu tenho que desenvolver. Não, se for uma argumentação, sim, se for uma exposição, você só expõe, porque há 2 tipos. Legal? Então, o candidato não pode adivinhar o que a banca quer, porque eu não sou um paranormal. E a obrigação da banca é justamente ser clara e objetiva. Então, o enunciado não é claro e objetivo, de modo que o padrão está pedindo coisas que não estão no enunciado, mas vai piorar. No segundo quesito, é a agricultura como fator de mitigação. Agora aconteceu a mesma coisa, mas agora eles não corrigiram. Então, atenta, olha lá, são 3 quesitos, de novo valia 6 pontos, cada um valia 2. Você imagina o seguinte, se eu não conseguir no item anterior, né, voltando ao item anterior, né, se o avaliador não considerar que for suficiente o que eu desenvolvi, isso é a critério dele, legal? Eu vou perder 2 pontos. E esses 2 pontos podem ser decisivos para mim. Pode ser decisivos para eu conseguir o que eu quero, para seguir no concurso ou não. Ou seja, estou na mão do avaliador se vai considerar suficiente ou insuficiente. Isso é muito subjetivo. E isso vai criar um problema isonômico. Legal? Então, se você quer que desenvolva, diga, explicite isso. Legal? Vamos olhar o que aconteceu no segundo quesito. No segundo quesito, para você conseguir a nota máxima, ó, vamos lá, o que diz aqui? Olha lá, conceito 3, que é a nota máxima, tá? 2, 4, 6. Conceito 1, 2, 2 ganha 6 pontos e 3, 4 pontos, 2, né? E 6 pontos o conceito 3, vai de 2 em 2, tá? Vamos ver o que diz o conceito 3, ó.
abordou a relação entre agricultura e mitigação dos impactos do aquecimento global. Então, se abordou, ele expôs. O que eu entendo como abordar? Ele falou, olha, a agricultura pode mitigar os impactos, blá, blá, blá. Legal, é isso. Não está pedindo para desenvolver. Tendo mencionado mais de uma maneira como a agricultura pode contribuir para a mitigação dos impactos. Mais de uma maneira, mas o que diz o enunciado? Agricultura como fator não está pedindo mais de um. Eu tenho que adivinhar que é mais de um. Então, olha só, eles retificaram o 2.1, mas não retificaram o 2.2. Então, o candidato que abordou um elemento, uma causa de mitigação, e desenvolveu, escreveu bonitinho, fez a relação adequada e tal, perdeu 2 pontos. Perdeu 2 pontos por quê? Porque há um problema no padrão, o que é recorrente com o Sebrasp, em que esse padrão, novamente, vou voltar a frisar, esse padrão, olha para mim agora, o padrão não está Sebrasp, o padrão está pedindo elementos que não estão no enunciado. Ele pede no mínimo 2 aspectos, mais de um aspecto. O enunciado não fala isso, o enunciado só diz agricultura como fator de mitigação. Ora, o que eu tenho, quando eu digo agricultura como fator de mitigação, o que é que eu entendo? Que eu tenho que falar um elemento qualquer, como a agricultura pode mitigar a crise climática. Se eu discorrer um elemento, por melhor que eu discorra, eu vou perder 2 pontos, não vou conseguir a nota máxima no Inter. Mas qual o problema? Não é do candidato e da sua interpretação, é justamente do padrão errado. Então, agora nós não estamos falando sobre o princípio da discricionalidade, que a banca escolhe o que quer, o que não quer. Nós estamos falando outra coisa. Nós estamos dizendo que há uma irregularidade recorrente com o Sebrasp. Qual é? O padrão de avaliação é diferente do enunciado da questão. Será que eu estou sendo claro? O enunciado da questão pede uma coisa e eu tenho que adivinhar por quê? Porque Sebrasp faz um padrão completamente maluco. Ora, isso é um problema sério. Por quê? Porque isso vai criar problemas de isonomia. Né? Ou seja, eu fico a critério do gosto do trabalhador. Legal? Bom, isso vai continuar, vamos lá, são 4 itens. O 2.3, o que diz? Segurança alimentar e contexto climático. Para conseguir a nota máxima, eu tenho que abordar, olha só, abordou o aspecto e discorreu adequadamente sobre a segurança alimentar e o contexto da crise climática. Então, eu tenho que ligar adequadamente, está vendo esse advérbio? A segurança alimentar e a crise climática. Então, se eu fizer a ligação adequada, né, entre segurança alimentar e crise climática, mostrando, como os textos de apoio já traziam, que a crise climática vai gerar um problema alimentar, e é por isso que se tem a segurança alimentar, que é investir em tecnologia para que melhore a qualidade, a quantidade de alimentos e a qualidade dos alimentos, eu estou discorrendo sobre essa relação da segurança com o contexto da crise climática. Não está pedindo para você superficialmente agora, tá vendo? Insuficientemente, não. Ele só está dizendo adequadamente, mudou a palavrinha aqui. O que é adequado? Se há uma relação adequada. Não está pedindo, portanto, que você desenvolva. Portanto, agora nós estamos de novo diante de uma exposição. Eu só fiz uma exposição adequada dessa relação, sem aprofundar, ou seja, sem argumentar. Legal? Você está vendo? Ora eu preciso aprofundar e argumentar, ora eu tenho que só expor. Então chega uma hora que ninguém sabe o que é exatamente, porque você tem que adivinhar. Né? Isso também é ruim para o avaliador. Legal? Agora vai piorar. Vamos para 2.4, olha só. Eu estou dando para vocês, quando eu digo assim, apenas 1, 2, há um erro material, uma irregularidade material. Não fala nada no enunciado que é mais de 1. E ele pede, no mínimo, 2 aspectos. Isso é material, é uma irregularidade, está lá, o enunciado não combina com o padrão. Vamos para o quesito 2.4 agora, ciência e tecnologia aliadas a saberes tradicionais do campo como forma de enfrentamento da crise climática. Esse quesito agora aqui, que valia 3 pontinhos dos 20, ele é um pouco mais longo, né? Porque você tem mais ligações para fazer. Você tem que falar da ciência e tecnologia, abordar as saberes tradicionais no campo e ligar isso com a crise climática. Então, há uma série de conjuntos aqui que precisa explicitar. Bom, para ganhar a nota máxima, que são os 3 pontos, né? Valia 3 pontinhos aqui, então, para ganhar a nota máxima, que é conceito 4, portanto, cada item desses aqui valia-se a 3 pontos dividido por 4, 0,75, tá? Então, se você ganhou
2,25 equivale a dizer que você conseguiu o conceito 3. Se você tirou metade da nota, 1,5 significa que você ficou com o conceito 2, né? 0,75 cada conceito aqui, tá? Então você divide os 3 pontos por 4, vai dar 0,75. Muito bem. O conceito 4, para conseguir a nota máxima, abordou o aspecto tendo discorrido, presta atenção, agora o meu negócio é linguagem, palavra, discorrido, pega o verbo discorrer aí, sobre a ideia de associação da ciência e tecnologia a saberes tradicionais como forma de enfrentamento à crise climática. Não está pedindo para argumentar, está pedindo para discorrer. O que é discorrer? É expor. Ou seja, eu vou fazer essa ligação, não está pedindo superficialmente, suficiente, que são conceitos subjetivos, está pedindo para discorrer. Discorrer é expor as ideias, simplesmente isso. Portanto, a gente está diante de uma exposição, de uma dissertação expositiva. Muito bem, esse candidato, que eu acabei de terminar aqui um laudo para esse candidato, uma avaliação técnica, ele ficou com o conceito 1, quer dizer, ele ficou com 0,75, se não me engano isso, tá? Mas olha só, ele abordou a associação, ele abordou o enfrentamento da crise climática, mas ele não falou de saberes tradicionais. Se ele não falou de saberes tradicionais, ele vai ficar com o conceito 3, tá? Então, o conceito 3 é esse, não está completo, faltou um elemento, faltou saberes tradicionais, conceito 3, então 2,25. Legal? O problema é o seguinte, que na justificativa que foi dada a ele, se justificou o seguinte, ó, o recurso foi indeferido, ele fez o recurso administrativo. Aí, olha bem o que escreveram aqui. Abordou o aspecto de forma superficial. Mas, gente, o padrão não fala se é superficial ou não, o padrão só diz adequado. Reafirmou o que está proposto no enunciado sem elaborar o argumento. Gente, estão falando de argumentação, eu preciso argumentar, mas o enunciado da questão não pedia para argumentar. O enunciado não dizia argumente sobre isso, desenvolva isso. Não, o enunciado não tratava nem o padrão falava adequadamente. O que é adequadamente? Discorrer adequadamente. Legal? Não está pedindo para argumentar. Então, essa motivação, essa justificativa, ela não está adequada ao que foi proposto no próprio padrão de correção. Significa dizer que nós temos alguns probleminhas na Sebrasp. Qual é o problema, então? O enunciado da questão não traz elementos que são cobrados no padrão, então pede para discorrer mais de um, o enunciado da questão não fala que é mais de um. E, além disso, qual o outro problema? A motivação, muitas vezes, é diferente do que está no padrão. Então, a justificativa dada pela banca não combina com o que está no padrão. Olha lá, a justificativa fala em argumento, argumentação. Isso não tem nada a ver com adequadamente. Isso é uma coisa adequada à outra. Se encaixa, né? E não fala em argumento. Portanto, o avaliador chegou, não, vou botar aqui argumento. A motivação está errada, não tem nada a ver com o que está no padrão. E o padrão não combina com o enunciado da questão. Então, há uma série de irregularidades, que nós vamos chamar de irregularidades técnicas, mas elas têm severa e grave implicação na nota do candidato, porque alteram a isonomia. Ou seja, não estamos abordando de novo a questão da discricionariedade. O que se está abordando é a determinadas irregularidades ou infrações técnicas cometidas pela banca que prejudicam o candidato. A banca, portanto, o primeiro grande problema é que ela não explicita o tipo de dissertação que vai ser usado. Ora ela pede para argumentar, ora ela pede para discorrer ou expor, e a gente fica sem saber o que fazer. E aí eu preciso adivinhar. Então, quando o professor dá aula de redação para o Sebrasp, ele tem que dizer assim, desenvolve tudo que tu não sabe o que esse maluco vai fazer. E se eles estão pedindo para você um aspecto da agricultura, desenvolve pelo menos 2, porque tu nunca sabe. Ou seja, isso cria uma instabilidade, porque você não sabe o que a banca quer ou não quer. E isso é muito ruim para a banca, isso é muito ruim para os candidatos, isso é muito ruim para o universo de concursos públicos, porque isso cria uma insegurança e uma falta de confiabilidade nas bancas. Se você curtiu, dá um joinha aí. Olha aí o meu curso de jornada de redação para qualquer concurso público e também vou deixar para vocês o meu WhatsApp aqui, caso você queira que eu examine a sua redação e faça uma análise preliminar. Tá ligado? Um abraço aí.